Bom dia, pastor de Tapetininga, graça e paz, tudo bem com você? E aí, Tarek? Tudo em ordem? Como que tá o primeiro dia dos pais aí? Primeira coisa, feliz dia dos pais pra você. Obrigado. Em forma de profetia. Profetizando, porque esse cara será um dos próximos pais da Paz Church, em nome de Jesus, nós profetizamos, né, Diego? Amém. E eu tô aqui hoje com o Diego, nosso baixista, uma bênção na nossa vida. Primeiro dia dos pais do Diego. Primeiro. E aí, como é que você tá? Cara, você sabe que eu tô bem nervoso. Até porque o processo do Dia dos Pais, sim, desde da gestação tudo bom, você começa com esse período já de pai, né? Mas quando chegou esse período do Dia dos Pais em si, comemorativo, né, uma data específica, a semana já vai começando dando nervosismo, você começa a perceber que tem alguma coisa ali que a esposa com a neném tá preparando algum detalhe pra você, né? Mas assim, eu tô muito feliz, cara, muito feliz, eu tô muito alegre porque a Ana Liz, né, nossa nenenzinha aí que fez 7 meses mês passado, tá fazendo 8 esse mês, né, graças a Deus tá tudo bem, tudo perfeito, cara, nós tá vivendo uma maravilha de Deus na nossa vida, né, ela é um milagre, né, depois de tantas tentativas, graças a Deus ela chegou pra mudar a minha vida, mudar a vida da Alana, mudar a nossa vida em casa em si, a nossa cultura, a nossa rotina. Cara, e hoje eu sou um super pai e super feliz, graças a Deus. Uau, que incrível! A gente teve esses dias o encontro de homens que a gente tem frequentemente aqui na igreja, né? E o João ministrou sobre sacerdócio, né? E esse posicionamento do pai, do homem, né? O líder da família, o pastor da casa, de se posicionar, de dirigir a sua casa, dirigir a sua família. Quando você se torna pai, essa responsabilidade aumenta, porque você tem agora uma vida que Deus confiou a você para você cuidar. Como que você enxerga essa responsabilidade hoje? Então, houve muita mudança na minha vida mesmo com essa responsabilidade, né, em tudo, né? Mesmo que antes de a gente ser pais, né, a gente tem uma responsabilidade, mas depois que chega, né, muda total, é uma responsabilidade grande, né? E como a Bíblia nos ensina que a gente precisa, o homem, né, da casa ser o provedor, então a sua mente, a sua prioridade é total a sua filha, né? Seu filho, a sua geração, né? Então o seu propósito em si que Deus nos coloca, cara, muda total. É uma bênção de Deus na nossa vida, cara. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais para você. Obrigado. Deus te abençoe. Vou liberar o Diego que ele vai tocar agora no louvor. Uma bênção. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Valeu. Claro. Quero dar Feliz Dia dos Pais pro meu pai, né? Que não sei se vai estar assistindo agora, ou ele tá na igreja, lá na igreja que ele serve. Né? Feliz Dia dos Pais pro meu sogro também, que é um paizão lá pra gente, lá em casa também. E desejar um te amo pra minha esposa Alana, que tá lá. Deve estar um te amo pra Ana Liz também, né? Minha filha, graças a Deus. Deus, cara. Isso aí, glória a Deus, mano. Deus te abençoe. Que gostoso fazer parte de tudo isso na nossa igreja. Eu queria chamar mais um casal. Vem cá, Mayara. Vem cá, Luan. E aí, meu irmão, como é que você tá? O Luan e a Má são um casal muito especial que a gente aprendeu a aturar. Tô brincando. A gente aprendeu a amar. O Luan, ele lidera hoje a nossa equipe de iluminação aqui da igreja. A Mayara, vocês já sabem, a Mayara lidera uma das equipes do louvor. Mamãe agora e papai. Tá sentindo? É um mix de alegria, né? Uma sensação maravilhosa. Saber que é o meu primeiro dia dos pais, né? Saber que o meu meninão tá vindo. Eu apostei com a Márcia hoje, que ele vem esse ano ainda. Vamos ver. Como é que tá a expectativa, Má? O coração tá cheio de expectativas, né? Credo que vai ser um tempo incrível, né? Um novo tempo incrível. É um sonho realizado, né? Então a gente tá muito feliz. Como que você acha que o Luan vai ser como pai? Tenho certeza que vai ser um pai incrível. Glória a Deus, esse casal é uma bênção. A gente tem aprendido muitos princípios a respeito de família, a respeito de paternidade aqui na nossa igreja. A gente tem sido muito ensinado, né, Tarek, sobre isso. E pra gente é uma honra, sim, fazer parte dessa história com vocês. Amém? Bom culto pra vocês, feliz Dia dos Pais. Já teve lembrancinha já. Já! Teve uma lembrancinha na nossa célula. Uau! Aí, de relógio. Nossa, cara, aí sim, ó, chegou chegando, hein? Glória a Deus, mano, Deus te abençoe. Ótimo culto pra vocês, Deus abençoe. Bom, e o pessoal tá lá em casa, daqui a pouquinho o nosso culto começa. Momento de louvor, pelo que eu vi no ensaio, Tá top. a tampa da chaleira vai voar hoje. E quem não vem agora
de vir às 17 e às 19 também. Aí, ó, você que tá aí, que não agora de manhã, se programa, almoça com o pai, tranquilo, passa um dia legal. 17 e às 19, culto hoje. Vai ter uma apresentação das crianças agora de manhã e na parte da noite também. Então você é nosso convidado mais do que especial para vir participar com a gente. Agora, Otário, queria te perguntar uma coisa muito... Que além do nosso domingo de celebração aqui na Paz Church Itapetininga, a gente tem as nossas células, que é pra gente o motor da nossa igreja. Sim, sim. Ali é um momento onde a gente se interage com o outro, vê as dores do outro, vê as necessidades, e em forma de família a gente consegue ali suprir e ajudar nossos irmãos também, né? Isso é muito legal porque é uma forma de pastoreio mais próximo, né? O tete a tete ali, entender, o olho no olho ali é fantástico. É fantástico. E a gente tem célula hoje para mulheres, a gente tem célula kids, a gente tem célula para jovens e a gente tem célula para a família inteira. E tem célula online. E tem célula online. Então, ó, quarta-feira, se você está assistindo a gente, mora em outra cidade, está distante da gente aqui, ou não pode participar por alguma situação, participe da célula online. Então, quarta-feira, às 20 horas, a gente disponibiliza o link lá no grupo da igreja, no Instagram da igreja a gente vai postar também. Então, não tem como você não participar. Se conecte, né, com as pessoas, se conecte com a igreja, porque é muito importante você estar conectado na videira, não é? Ali junto. Jesus falou, né, que a gente precisa estar conectado à videira, poder frutificar, para a gente poder estar vivo. Então, se você quer frutificar, se você sente que você precisa dar frutos, esteja conectado, não é? Então, ó, você que está aí, daqui a pouquinho vai começar o nosso louvor. Hoje vai ser assim uma adoração incrível. A gente já estava aqui no ensaio. Uma outra atmosfera. Uma já, atmosfera, assim, o clima na igreja tá denso, porque a presença de Deus é muito real no nosso meio. Pablo. Nossa, muito. E eu quero profetizar para você que tá aí em casa, que você tenha um dia, assim, cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor. E é aquele negócio que eu falo todo domingo. Já afasta o sofá, abre espaço aí. Já faz da casa o culto, né? Faz da sua casa uma igreja, culto, uma igreja. Um ambiente Se de entrega adoração. ali também, né? Acorda quem estiver dormindo, né? Porque tem gente que às vezes tá dormindo ainda, então vai lá, derruba da cama, acorda, chama todo mundo para adorar o Senhor, aumenta o volume da televisão, aumenta o volume do celular, porque hoje o Senhor vai falar com você. E uma coisa muito importante, deixa eu ver se ele tá aqui. Pastor Mateus, cadê? Ah, tá lá pra frente. Ah, já assumiu. Já foi. Pastor Mateus, ele estava em viagem a trabalho, ele voltou essa semana. A gente teve uma série muito forte, recente, que é a nossa série Uns aos Outros, que fala muito sobre cuidado, amor, tudo. E agora, depois dessa série, eu tô curioso para saber o que nós vamos aprender, cara. Grandes coisas vêm aí, né? O homem, quando sai de férias, ele volta cheio. Rapaz, ele tá assim, ele já chegou aqui, um foguete aqui dentro. Então, ó, é o seguinte, a gente vai encerrar nossa participação aqui, profetizando que você tenha hoje um culto abençoado na sua casa. Cronômetro de 5 minutos, então você tem um tempinho para tomar água, para lá acordar o pessoal, preparar um café, se programar, sentar aí na frente da sua televisão, do seu celular. Então, a gente já volta com o nosso culto. Até daqui a pouco, é isso? Até mais. Até daqui a Nós pouco. somos a Paz Church Itapetininga. Uma família que não para de crescer. Até daqui a pouco, Mais. Deus abençoe. Show! Da hora, vai sair aqui. Ah, eu tô meu pé. Muta aí. Eu vi,
sem fundo. Church de Tapetininga. Glória a Deus, que bom estarmos juntos nesta manhã. Se você chegou até aqui, você já tem motivo para agradecer a Deus, amém? Vamos adorar ao Senhor juntos? Estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim, te conhecer, sem vigor.
mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não
O Senhor seja louvado. O Senhor seja engrandecido. Nos unimos, Senhor, com anjos, com arcanjos. Nos unimos com querubins e serafins. Nós também queremos ser um serafim do Senhor. Eu quero ser um ser humano afim do Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome nessa manhã. Dedicar ao Senhor a nossa vida, o nosso sacrifício de louvor. Nós levantamos as nossas mãos, levante as suas mãos aos céus. Um sacrifício de louvor nessa manhã. Um sacrifício de gratidão ao Senhor nessa manhã. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. A Tua palavra diz que o nosso nome está escrito nas Suas mãos. A Tua palavra diz que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós Te engrandecemos porque entre tantos e tantos e tantos e tantos, o Senhor escolheu cada um de nós para dedicar ao Senhor, aleluia, para dedicar ao Senhor, aleluia, aleluia. Ele vive para sempre, aleluia. Ele está sentado no trono de glória, aleluia. Ele reina para sempre, aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado, Senhor. Um aplauso ao Rei. Aleluia. Glória ao Teu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Que momento maravilhoso com os irmãos. Maravilhoso, aleluia. Bons dias, meus irmãos. Graça e paz, amém? Aleluia. Mais um dia na casa do Senhor, dedicando adoração a Ele. Bom dia. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão aqui hoje pela primeira vez. Você que decidiu hoje, vou aceitar o convite de alguém. Vou me levantar cedo hoje e vou cultuar a Deus com os meus irmãos da Paz Church. Glória a Deus pela sua vida. Nos sentimos muito honrados que você está aqui hoje. E no final do culto, lá no balcão de informações, tem uma lembrancinha esperando você lá. Então você vai lá, converse com os nossos voluntários e ele vai te dar uma lembrancinha. Você que está aqui pela segunda, terceira, quarta vez, nós já te consideramos aqui da nossa casa. Amém, irmãos? Amém? Vamos para o nosso momento de conexão agora. 1 minuto para você cumprimentar o seu irmão a partir de já.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Com essa mesma alegria, vamos ofertar diante de Deus, irmãos? Você veio preparado? Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 50, verso 23. Aquele que me traz oferta de gratidão está me honrando. Ai, que bonito, né, irmãos? Aquele que me traz oferta de gratidão está me honrando. E eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Louvado seja Deus. Nós estamos caminhando no caminho do Senhor. E acho que foi a semana passada, o pastor Mateus falou uma coisa muito interessante, né? No começo dessa semana, de que Deus tem boas intenções a nosso respeito. Deus tem boas intenções. Diga assim comigo: Deus tem boas intenções a meu respeito. Glória a Deus por isso. Aquele que me traz oferta de gratidão. Você é grato a Deus? Eu sou grata a Deus, irmãos. Ontem mesmo, conversando com os amigos nossos, eles compraram uma casa, né? E um tempo atrás eu falei para ele assim, ele falou: vou comprar uma casa, não sei onde ainda, mas vou comprar. E eu disse para ele assim: quando você for ver a casa, você entra na casa e você faz uma oração. Se essa é a vontade de Deus para minha vida, eu vou ter condição de comprar. E ele está na casa que ele queria. Glória a Deus por isso. Então nós vamos lá comemorar, né? A gente vai sempre lá comemorar. Glória a Deus que eles compraram uma casa. Então a gente tem que ser feliz e agradecido ao Senhor pelas coisas que Ele tem dado. Você tem saúde, você tem alegria na sua vida, uma família. Dê graças a Deus por isso. E quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos ofertar a Ele. Então você que trouxe a sua oferta hoje, eu quero orar por você, para que você seja abençoado em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz aqui: e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Vamos permanecer no caminho de Deus e vamos continuar sendo abençoados por Ele. Amém? Você que aqui tem os correspondentes bancários, atrás do seu banco também tem. E então vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Feche seus olhos, irmãos, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos agora a Tua igreja, os Teus filhos, aqueles que o Senhor tem marcado com o Seu amor, e aqueles cujo coração, Senhor, são agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Que em nome de Jesus, Pai, eles tenham saúde, tenham libertação, tenham alegria, tenham tudo o que eles precisam nessa terra, Senhor, servindo ao Senhor e andando nos seus caminhos. Para a glória do Teu nome, nós consagramos ao Senhor nessa manhã dízimos e ofertas, e que o Teu nome seja engrandecido com a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos estão no corredor, tem ali a máquina de cartão de crédito com um dos nossos voluntários, e oferte ao Senhor com alegria nessa manhã. Amém? Deus abençoe. E fique agora com Paz News. Olá, graça e paz. Vamos ficar por dentro da agenda da nossa igreja e de todas as informações? Fica comigo que o Paz News está começando agora. Você sabia que nós somos uma igreja em célula? É isso mesmo. Além dos nossos encontros nos cultos aqui aos domingos, nós temos também durante toda a semana células espalhadas por toda Itapetininga e agora também em São Miguel Arcanjo. Na segunda-feira aqui em Itapê, nós temos as células das herdeiras, exclusiva para as mulheres.
E na sexta-feira, células dos universitários, que acontecem às 23 horas. Mas temos várias outras células e o que não pode acontecer é você deixar de participar. Encontre uma que é mais perto de você ou aquela que você mais se identifica. Você vai conseguir aprofundar mais na palavra e ser cuidado de perto. Fale com um dos nossos líderes e não fique de fora. Você já está participando do nosso Tadel? O Tadel é uma palavra voltada para a liderança da nossa igreja, mas é aberto para todos. Você pode e deve participar. E agora, para facilitar, eles acontecem 3 vezes no mês online e apenas um presencial. O próximo, agora dia 11, é online e o link é disponibilizado no grupo da nossa igreja. Se você ainda não está no grupo, fala com um dos líderes da célula que eu tenho certeza que eles vão já para ficar por dentro de tudo. Acontece às terças-feiras, às 20 horas. É uma palavra rápida, mas muito profunda e impactante. Não fique de fora. Graça e paz, meus amados. Que alegria poder entrar aqui no Paz News e poder fazer um comunicado tão maravilhoso como esse que eu vou fazer agora. No dia 15, no próximo sábado, às 16 horas, aqui em nossa igreja, nós teremos o lançamento oficial da nossa escola cristã Paz. Um sonho que tem movido nosso coração, movido toda a comunidade. Nós estamos tão felizes com esse momento. No dia 15, às 16 horas, ele terá um evento específico para você, pai, que quer que seu filho estude conosco, e também para você, profissional da educação aqui da igreja, que tem visto tudo isso e sonhado e quer saber mais. Então, no dia 15, às 16 horas, nós esperamos você. Dia 22 de agosto. Tem o quê, Denis? Nós temos nosso culto de casais. A gente queria convidar você para não ficar de fora desse momento tão rico, tão gostoso dos casais. Vem, traz mais um amigo, procura alguém para ficar com as crianças e vem curtir com a gente. Esperamos por vocês. É isso aí. E atenção você, mamãe e papai atípico. No dia 29 de agosto, nós teremos um café especial para vocês. Vai ser mais um momento de acolhimento e comunhão para vocês que compartilham aí dessa jornada tão incrível. Nesse dia vocês podem trazer as crianças, que nós teremos a nossa equipe de inclusão para cuidar delas. Então anota aí na agenda, dia 29 de agosto, às 16 horas, no auditório 2 aqui da nossa igreja. A gente pede para que você confirme a sua presença através do link que nós vamos enviar no grupo da igreja. E esse foi o nosso Paz News de hoje. Fique agora com uma ministração que eu tenho certeza que será uma bênção. Prepare seu coração. E nós somos a Paz Church Itapetininga, uma família que não para de crescer.
Glória a Deus. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de nós abençoarmos as crianças para elas voltarem lá para o Kids. Pode pôr ali, irmão. Isso, Marcos, obrigado. Vem aqui, ó. Antes de nós liberarmos as crianças para voltar, eu gostaria muito de orar pelos pais. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Eu queria que você, antes das crianças voltarem para lá, se você pudesse ir junto com seu pai, para que o seu pai possa orar por ele, você cantou para ele, mas vai lá, crianças, saem do seu lugar, vão junto com o pai de vocês. Glória a Deus. Ora, eu queria que você colocasse a mão. Nós estamos vivendo em um tempo onde a masculinidade tem sido desvalorizada. Nós sabemos o quanto é importante as conquistas que tivemos para as mulheres nesses últimos tempos, os direitos delas, nós somos extremamente gratos. Nós temos visto o ministério feminino aqui na igreja crescendo, as mulheres sendo extremamente importantes e relevantes, mas isso não quer dizer que nós queremos deixar os homens para trás. Nós sabemos que quando Deus quis falar de amor, Ele usou o exemplo de uma mulher. Mas quando Ele quis falar de provisão, de cuidado, Ele usou o exemplo de um pai. Então nós sabemos a importância de pais para as famílias. Famílias que têm pais presentes, elas são famílias estruturadas, famílias abençoadas. Então eu queria muito que você orasse. Eu queria que você desse uma palavra de encorajamento aí para um pai que estiver do seu lado. Agradeça a ele pelo papel que ele está fazendo. Aproveita para encorajar. Senhor, nós queremos agradecer por todos os pais que estão aqui hoje. Queremos abençoá-los, Senhor. Dê sabedoria para eles nesse exercício tão desafiador. Esse desafio de poder trazer suprimento para a família, provisão, ser aquele que estabiliza as emoções da casa, aquele que dá destino, aquele que dá direção. Nós sabemos que esse ofício tem sido tão atacado nos nossos dias, mas nós somos a tua igreja, Senhor. Nós não somos como as pessoas lá fora que desvalorizam essa posição. Se existe algum pai aqui hoje, Senhor, que está sem falar com seu filho, está com a relação quebrada, nós intercedemos para que o Senhor haja poderosamente, tenhamos testemunhos de reconciliação. Se tiver algum filho aqui que estiver nessa mesma situação com seu pai, que hoje seja o dia, Senhor Jesus, do encorajamento para que isso seja resolvido. Se tem filhos aqui que perderam seus pais, Pai, nós oramos para que o Senhor traga consolo e que o Senhor seja o pai dos órfãos, daqueles que perderam, Senhor. Nós abençoamos essa igreja em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem estar liberadas. Você vai ter que falar aqui no meu microfone. Pais, continuem assim. Vocês sabem que nós não gostamos das correções, mas continuem assim do jeitinho que vocês são. Glória a Deus. Deus abençoe, filho. Agora vocês podem ir para o Kids junto com as tias. Glória a Deus, glória a Deus. Que coisa boa estar de volta. Precisei fazer uma viagem meio corrida. Estamos extremamente felizes com o que Deus está fazendo a respeito da nossa escola. Quero reforçar aqui que no próximo sábado, às 16 horas, nós teremos aqui o nosso lançamento oficial. Então você que é pai, que está pensando em trazer seu filho para estudar aqui, é o dia perfeito para você ouvir a nossa história. Você que é profissional da educação, você também está convidado para esse dia aí, que nós vamos abrir tanto as pré-matrículas, como também nós vamos recolher currículos para quem vai trabalhar. Então tem muita gente me perguntando a respeito de como é que a gente vai fazer, como é que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar na escola. Então é a partir desse sábado que vem, às 16 horas, aqui no auditório principal mesmo. Amém? Quero também convidar, isso é um convite pessoal, na quarta-feira, às 20 horas, eu quero reunir aqui todos aqueles que entendem ter um chamado pastoral, ou você que veio de uma outra denominação, já ordenado pastor, ou pastoreou em outra igreja. Na quarta-feira, às 20 horas, eu quero ter uma palavra, um tempo com vocês aqui. Então, coloca aí na sua agenda, organiza para que você esteja aqui junto comigo nessa quarta-feira. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje. Uma palavra, não é uma série ainda, é uma palavra para esse domingo. Palavra que eu tenho meditado há alguns dias. E ela tem por tema, além daqui. Nós temos uma extrema dificuldade em lidar com o tempo. Temos uma dificuldade muito grande. Ora a gente quer voltar para o passado, ora a gente quer viajar para o futuro.
E isso é complicado porque nós perdemos de viver o único momento que de fato Deus nos deu, que é o hoje. Nós sabemos que tem uma dimensão, nós vamos falar um pouco sobre isso, de olhar para o futuro, sabemos que é importante aprender a olhar para o passado, mas a gente precisa de olhar tanto para o passado como para o futuro, com uma perspectiva que mude a nossa vida aqui e agora. E eu quero te mostrar que existe perigo nos dois olhares. Mateus, capítulo 6, verso 34, eu estou lendo na Revista Atualizada, a Nova Revista Atualizada, o texto diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Na verdade, ele está dizendo, Jesus está dizendo, que nós não recebemos capacidade para lidar com 2 dias simultaneamente. Nós só temos capacidade para lidar com um dia de cada vez. Quando Jesus está ensinando a respeito da oração, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Porque o pão de amanhã, eu peço amanhã. E o do depois de amanhã, eu peço depois de amanhã. Ele não nos deu capacidade para lidarmos com vários dias de forma simultânea. Mas também a Bíblia condena um olhar saudosista. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, o verso 10. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Olha que interessante. Do mesmo jeito que ele não me deu capacidade para lidar com o amanhã, ele disse que ficar olhando para trás e pensando: nossa, mas atrás era tão bom. Era ali que era maravilhoso. Nossa, eu tenho saudade daquele tempo, porque aquele tempo era bom de verdade. A igreja era incrível naquela época, nossa, a família. Então, eu sei que às vezes a gente olha com saudade para trás, e lembrando de coisas boas que aconteceram, mas não é sábio morar no passado. Porque quando a gente acredita que o bem ficou no passado, a gente não desfruta do bem de hoje. E quando a gente acredita que o bem só está no futuro, a gente também não desfruta do bem de hoje. Mas eu quero chamar a sua atenção que a Bíblia também apresenta uma forma correta de olhar para trás e para frente. Se existe uma forma errada de lidar com o passado e com o futuro, que gera ansiedade, gera tristeza, também existe uma forma correta de olhar para trás de uma maneira que afete o nosso presente e o nosso futuro. Quero te mostrar alguns exemplos. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Existe uma forma de olhar para trás, porque se você ler o livro de Lamentações aqui, Jeremias está falando: tem coisa que eu olho para trás e me dá muita angústia. A Bíblia diz que quando o povo de Judá voltou do cativeiro, e eles reconstruíram o templo, alguns choravam de alegria, porque nunca tinham visto o templo, e outros choravam de tristeza, porque lembravam do primeiro templo que foi destruído. Então Jeremias está dizendo o seguinte: eu estou olhando para trás, isso me dá uma tristeza muito grande, ver tudo o que está acontecendo com a nossa nação, ver tudo o que está acontecendo aqui. Mas ele diz: mas eu procuro trazer à memória o que me dá esperança. Memória é olhar para o passado. Esperança é exclusivamente algo que podemos ter para o futuro. Essa é a diferença de fé e esperança. Fé é para o agora, esperança é para o futuro. Então ele está dizendo: existe uma forma de olhar para trás que muda o meu jeito de olhar para frente. Agora, isso é impressionante, né? Eu estava pensando nisso essa semana e fiquei refletindo sobre coisas que a Bíblia ensina a respeito disso. A Páscoa, por exemplo, era uma celebração que fazia com que todos os hebreus que foram libertos anos atrás revivessem o momento da libertação. Eles não tinham passado pela libertação, eles não tinham vivido o êxodo, eles não passaram pelo Mar Vermelho, mas tinha um dia no ano que eles colocavam sandálias, afivelavam bem como se fossem sair. Eles pegavam pão sem fermento, matavam um cordeiro. Para quê? Para lembrar que houve um dia que Deus os libertou do poderio de Faraó. Isso influenciava
o presente, eles diziam, nós não podemos abandonar o Senhor. E também influenciava a esperança. Eles diziam, o Deus que me libertou lá de trás tem poder para nos libertar hoje, para continuar cuidando da gente agora. Se nós olharmos para a ceia do Senhor, a ceia é exatamente isso que a ceia faz. Semana eu estava assistindo um filme, nessa volta de viagem, que é o julgamento de Nuremberg. Conta como que foram julgados nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro tribunal internacional. E quando estava terminando o filme, que estava fazendo ali algumas frases importantes e reais, eu vi uma frase de Robin George Collingwood. Ele viveu de 1889 a 1943, ele era um filósofo britânico. Ele disse o seguinte: a única pista do que o homem pode fazer é aquilo que o homem já fez. Ou seja, você quer saber do que o homem é capaz de fazer? Só para você, olha para trás e vê o que o homem já fez. Você tem dúvida que o homem pode matar gente inocente? É só olhar para o que o homem já fez. Você tem dúvida que o homem pode construir coisas grandiosas? É só olhar para o que o homem já fez. Só que isso é uma verdade sobre a nossa expectativa sobre os homens, mas ela também, se aplicada ao Senhor, é maravilhoso. Que é uma pista do que Deus pode fazer, é só olhar para aquilo que Ele já fez. Ele fez e pode fazer, Ele é poderoso. Então olhar para os feitos do Senhor nos dá a esperança para aquilo que o Senhor ainda pode fazer. Olha o que Paulo escreve na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós falamos isso tantas vezes na ceia. A ceia é esse exercício. Eu faço em memória do Senhor. Em memória do quê? Da sua morte, da sua ressurreição, do seu sangue que foi vertido na cruz no nosso lugar. Mas e quando eu faço isso, eu anuncio o quê? A morte, passado, até que Ele venha, futuro. Então, todos os meses, nós paramos aqui para olhar para trás, para resolvermos o nosso futuro. Nós olhamos para trás e vemos o que Jesus fez por nós, e reformulamos o nosso jeito de pensar, lembrando que um dia Jesus voltará para nos buscar. Nós celebramos um ato simbólico, onde Jesus está presente espiritualmente em nosso meio, nós estamos ceando com Jesus e dizendo, um dia, o Senhor mesmo servirá a mesa para nós. E nós estaremos todos juntos, celebrando eternamente. Então a ceia é um exercício. Então, isso é o pano de fundo que eu quero falar com você hoje. Nós temos um jeito certo de olhar para trás, que precisa afetar o nosso presente e a nossa esperança do futuro. E existe algo que torna toda essa mecânica, toda essa forma de viver possível. E essa chave para esse modo de viver se chama ressurreição. Um dia nós iremos ressuscitar. Você vai morrer, se você não morrer, se você estiver aqui quando Jesus vier buscar o teu povo, a Bíblia diz que você terá o seu corpo transformado, mas se você morrer até Jesus voltar, você vai ressuscitar. Os seus entes queridos que morreram em Cristo, um dia vão ressuscitar. A Bíblia diz que o mar terá que dar conta dos seus mortos, a terra terá que dar conta dos seus mortos. Os nossos corpos vão levantar outra vez, e unidos ao nosso espírito e à nossa alma, nós viveremos integralmente com Cristo por toda a nossa eternidade. E por que é importante pensar isso? Porque se nós não acreditarmos na ressurreição, nós também não acreditamos na ressurreição de Cristo. E se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, Jesus foi só um mártir. E não há esperança. Portanto, se cremos na ressurreição de Cristo, nós também cremos que o Senhor que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará no último dia. Amém, queridos? E eu quero ler com você, e aqui vai ser a nossa meditação, é nesse texto, de 1 Coríntios capítulo 15. Até agora nós usamos isso que falamos aqui para criarmos uma base de que nós precisamos aprender a olhar de forma correta para o passado, para termos um futuro cheio de esperança e um presente afetado por essa lembrança, amém? E é aqui que nós vamos colocar o nosso coração. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 16, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, em algumas versões, os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Olha que interessante. A igreja de Corinto, eles criam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas eles começaram a desenvolver uma ideia de que não haveria ressurreição dos mortos. Eles conseguiam até conceber a ideia de que Jesus ressuscitou. Mas eles não conseguiam crer que eles ressuscitariam. Eles estavam olhando para a vida como algo que acabava na morte. Morreu, acabou, gente. Não tem mais nada depois disso. Você morre e acabou. E aí Paulo está argumentando que esse pensamento de não crer na ressurreição dos mortos vai afetar diretamente a forma de olharmos para Cristo. Você vai deixar de crer na ressurreição de Cristo. E isso é tão verdade que não no tempo dos apóstolos, mas no tempo posterior, no primeiro século da igreja, já no primeiro e segundo século da igreja, se desenvolve o gnosticismo, que vai olhar para a matéria como algo ruim, ou seja, tudo que é de Deus é espiritual, tudo que é carne é ruim, e eles vão negar a ressurreição de Cristo, a encarnação de Cristo. Ou seja, para o gnosticismo, Cristo veio ao mundo só em espírito, e ele era uma imagem que se podia ver, mas ele não era carne de verdade. E o gnosticismo foi refutado logo nos primeiros séculos, porque se não há ressurreição, a pregação do evangelho é nula. É nula. Agora, Paulo estava junto com testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ele apareceu a mais de 400 pessoas. Então, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Ele não simplesmente ressuscitou e apareceu a algumas pessoas, não, ele apareceu a muitas pessoas. E aquilo era um fato, e eles criam nisso, porque tinham testemunhas, diversas testemunhas falando, Jesus ressuscitou. Mas agora eles não criam mais que eles ressuscitariam. Então a esperança deles estava resumida somente na vida presente. Agora, Paulo está combatendo essa ideia, ele vai aparecer diversas vezes dizendo que Deus estava preocupado com o nosso ser integral. Ele está preocupado com o nosso corpo, ele está preocupado com a nossa vida, ele está preocupado com a gente de forma geral. Agora, se não ressuscitaremos, então, não temos como crer que Cristo ressuscitou. Ele fala no verso 20 que a inversão dessa lógica é que nós podemos ter esperança, porque Cristo, ele é o primeiro daqueles que ressuscitou para sempre. Por quê? Ressuscitaram para sempre. Porque houveram ressurreições na Bíblia. Nós vamos ver, por exemplo, Eliseu orando para o filho de uma mulher, e esse filho ressuscita. Mas ele envelhece e morre de novo. Nós vamos ver Lázaro sendo ressuscitado, mas ele envelhece e morre de novo. O primeiro que ressuscita dos mortos e nunca mais vai ter que enfrentar a morte é Jesus. Mas ele não é o único, ele é o primeiro, porque um dia você também vai ressuscitar dentre os mortos, para nunca mais ter que enfrentar a morte. E quando nós olhamos para isso muda completamente a nossa vida, porque os coríntios, ao olhar para a carne como algo ruim, aquilo trazia imediatamente resultados na vida prática. Nós vamos ver uma igreja que estava vivendo em imoralidade sexual. Porque se a matéria é ruim, se eu não tenho nada, se a minha vida não vai passar daqui, então a vida em santidade, a vida em separação, ela perde o sentido. E aí o texto-chave que me levou totalmente a essa reflexão está no verso 19. O verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Note a riqueza disso. Paulo não está dizendo que nós não podemos ter esperança em Cristo para aqui e para agora. Ele está dizendo, se nós esperarmos no Senhor somente para esta vida. Ou seja, ele está dizendo, está tudo bem, existem textos e mais textos. O Sermão da Montanha é um texto cheio de esperança para a provisão e ação de Deus nos nossos dias. Agora, você pode esperar em Deus
para agora. Você pode esperar a provisão de Deus, você pode esperar a cura de Deus, você pode esperar amor de Deus, você pode esperar que Deus cuide da sua família, você pode esperar. Existem infinitas promessas a respeito do aqui e agora. Agora, Paulo está dizendo, se sua vida com Deus se limita só para o aqui e agora, você é o mais infeliz, o mais miserável de todos os homens. Note que ele não está dizendo que você é mais infeliz do que os crentes, do que o melhor dos crentes, ou você é o mais infeliz de todos que creem. Não, ele está dizendo que você é mais infeliz que todos os homens, porque a sua fé, ela não alcançou a dimensão eterna. Pedro, quando desafiado, junto com os outros discípulos, a ir embora, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem dura, Jesus está falando sobre comer teu corpo, beber o teu sangue, está todo mundo, ninguém está entendendo nada. Daqui a pouco todo mundo começa a sair. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, maneira aí, o povo não está gostando do que você está pregando. Aí Jesus diz assim, ó, se vocês quiserem ir, podem ir também. Aí Pedro se levanta e diz, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, o que segurou os discípulos de Jesus é estar ouvindo uma palavra que dava a eles esperança de que a vida não acabava com a morte. E essa esperança, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Ou seja, para nós que servimos ao Senhor, a morte não é o fim. A morte é uma promoção. Aqueles que morreram em Cristo estão com Cristo agora, vivendo na cidade celestial. Mas um dia eles vão ressuscitar e o corpo deles será um corpo novo, um corpo perfeito. E nós viveremos eternamente com o Senhor. Isso precisa inundar o nosso coração para que o nosso viver seja influenciado por essa verdade. Agora eu quero te dar alguns exemplos, quando a gente pensa errado, como isso influencia o nosso presente. Se você não acreditar que um dia Deus julgará toda a iniquidade, você se torna vingativo e rancoroso. Porque quem aqui já não passou por uma situação de ver alguém que está fazendo muito mal e parece que nada de ruim acontece com essa pessoa? Você já viu isso já? A pessoa engana todo mundo, mente para todo mundo, mas dá tudo certo para ela. E você fica assim, não é possível, cara. Não é possível. Não, mas ainda Deus vai tratar com essa pessoa. Aí a pessoa morre e você não viu nada. Se você não crer que um dia Deus vai julgar toda a iniquidade, você se torna rancoroso. Você fica pensando que Deus é injusto. Mas se você crer que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, você fala, ai, Deus me livre de ser desse jeito. Tenho misericórdia dessa pessoa, porque um dia ela vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Olha como interessante. É um jeito de olhar para o futuro que resolve o meu agora. Resolve o meu agora. Então, se eu estou sendo injustiçado, se tem pessoas fazendo coisas erradas e parece que está dando tudo certo, ó irmão, você quer ver um castigo de Deus? Talvez para mim, um dos piores castigos de Deus é deixar alguém prosperar no erro. Eu falo para Deus, se eu estiver vivendo errado, me quebra. Para que eu me arrependa enquanto der tempo. Porque coisa ruim é a pessoa estar errando e prosperando. Porque aí a pessoa não consegue refletir que ela está no caminho mal. Está dando tudo certo. Ela diz, não, mas se eu tivesse errado, Deus daria... Irmão, então, se você está cometendo erros e está sendo dura a situação para você, louve ao Senhor, porque Ele está te dando uma chance de se arrepender dos seus pecados. Se nós não acreditarmos que um dia haverá um reino eterno e perfeito, as dores e a brevidade da vida podem te gerar uma tristeza profunda e um entendimento errado do amor de Deus. Ou seja, está vendo alguém que você ama muito, essa pessoa morre, e aí você fala, meu Deus, que pena, tinha tanta coisa para viver, e eu não estou entendendo por que Deus deixou passar por isso. Por quê? Você não está vendo que existe um reino eterno, que a vida é passageira para todo mundo. Uns vão morrer antes, outros vão morrer depois, mas um dia todos nós aqui que estamos morreremos, irmãos. Vai passar 100 anos, se Jesus não voltar em 100 anos, nenhuma pessoa que está aqui estará viva. Ninguém. 100 anos, pela média aí, só se tiver uma criança, um bebê aí que superar as expectativas da normalidade. E nós tivemos um aumento de expectativa de vida nos próximos 100 anos. Mas, na normalidade, 100 anos, a Paz Church será completamente nova, não terá nenhum de nós, vai ter outro pastor, outras pessoas, outros voluntários, todo mundo. Mas isso não é o fim, todos nós estaremos na glória, celebrando o tempo que nós vivemos. Todos nós estaremos na glória. E o cristão precisa ser renovado nessa esperança, porque nós não podemos viver como aqueles que não têm esperança. Agora,
Paulo está falando sobre isso, ele vai lá no verso 31, eu queria que você fosse comigo para o 31. E vendo como o pensamento errado pode afetar de forma negativa. A partir do verso 31 diz assim: dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Ele está dizendo o seguinte, irmãos: crer na ressurreição me fez lutar contra feras. Como assim, crer na ressurreição me fez lutar contra feras? Ele estava dizendo, eu lutei mesmo, porque se eu morresse, eu estava na glória, estava tudo bem. Então, não tinha... olha que interessante, crer na ressurreição me fez ser alguém que vive sem medo, porque a morte não é meu fim. E ele diz que o pensamento errado atrapalha tudo, porque ele vai dizer, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É aquela ideia. Você só tem essa vida aqui, então curte ela o máximo que você pode, que a vida é passageira. Quantos aqui já não viram essa filosofia guiar a vida de tantas pessoas? Não, você tem que fazer tudo o que você quiser, porque a vida é rápida e passageira. Aproveita tudo que você puder, porque a vida é rápida e passageira. Faz tudo que você quiser, porque a vida é rápida e passageira. E enquanto isso, as pessoas estão pecando, se afastando do Senhor, desonrando a santidade do Senhor, porque a vida é passageira, porque eles não creem na ressurreição. Eles não acreditam que um dia todos terão que comparecer diante do Senhor. Esse entendimento de que um dia eu vou comparecer diante do Senhor influencia a forma que eu vivo aqui e agora. De forma direta. Agora, Paulo continua. E agora ele vai responder como vai ser essa ressurreição. Eu quero ler com você agora uma porção longa. Do verso 35 ao verso 49, eu vou deixar Paulo pregar. Olha o que ele diz. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Eu quero que você preste atenção, porque essa leitura é incrível. Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro Adão foi alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão é Cristo. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Irmão, você entendeu o que a gente acabou de ler? Você vai ter um corpo que não vai ser completamente diferente do que você tem agora, porque esse corpo que você está vivendo, segundo Paulo, é a semente do próximo corpo que virá. Se ele é semente, ele carrega a essência, ou seja, você vai ser parecidinho, mas melhor do que você é hoje. Ele está dizendo que você semeia um corpo em corrupção e colhe um corpo incorruptível. Você teve a imagem do primeiro homem, mas um dia você vai ter a imagem de Cristo. Olha que interessante, Cristo, quando ressuscitou, e é assim que seremos, ele entra numa casa com a porta fechada. Mas ele senta e come. Ele desaparece de um lugar,
aparece no outro lugar. Ele sobe e atravessa as nuvens. Assim como Cristo é, assim nós seremos também. Nós receberemos um novo corpo, um corpo celeste, um corpo perfeito. Teremos coisas parecidas com o corpo que temos hoje, mas seremos infinitamente melhor. Isso te enche de esperança, irmão? Porque isso me enche muito de esperança. Ou seja, o seu ente querido que morreu com enfermidade, quando você encontrar ele, não vai ter enfermidade nenhuma. Qualquer problema físico que ele tinha, não vai ter mais. Você vai estar perfeito. Esses dias eu vi um cego falando, um cego já talvez de uns 55, 60 anos, e aí perguntaram para ele assim, ele é cristão, cantor, perguntaram assim, se hoje Deus oferecesse a cura da cegueira para você, você ia querer? Ele falou, hoje eu não quero mais. Já quis, mas hoje eu não quero mais. Aí a pessoa perguntou, mas por quê? Porque agora estou convicto que a primeira coisa que eu quero ver na minha vida é Jesus Cristo. Porque um dia Jesus vai me curar, e quando eu chegar no meu corpo glorificado, eu não serei mais cego. Eu vou ver perfeitamente, não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá nenhum tipo de anomalia na nossa gênese, porque nós seremos perfeitos como Ele é. E ele continua respondendo a questões a respeito da ressurreição. Eu quero que você vá comigo para o verso 50, ele diz assim, isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele está dizendo, nem todo mundo vai morrer, porque se nós estivermos aqui, vamos ser arrebatados com o Senhor. Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E olha como isso traz uma aplicação prática para os nossos dias, para a nossa vida. O verso 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tudo isso que Paulo fala, esse verso que a gente acabou de ler, o 58, é o último verso do capítulo 15, que está falando sobre a ressurreição. E ele está dizendo o que esse pensamento a respeito da ressurreição precisa causar na minha existência agora. E aqui eu quero partir para a nossa aplicação. Tenho pelo menos 3 aplicações para nós aqui nessa manhã. Primeiro, precisamos, ao saber disso, transformar esse conhecimento em base, primeiro, para firmeza. Ou seja, não ser alguém vacilante. Crer na ressurreição dos mortos precisa mudar a minha forma de caminhar. Porque tem gente que é vacilante. O que é ser vacilante? Pessoas que você não consegue olhar para elas e ver uma crescente contínua. Está bem hoje, amanhã você nem sabe por onde está. Está animado, amanhã está totalmente desanimado. Hoje ele diz, não, eu estou pronto para conquistar o mundo. Tapetininga vai ficar pequeno para a gente. Amanhã fala assim, mas eu não sei, acho que não vai dar certo. Porque eu sei que eu estou caminhando para uma vida que não acaba. O meu tempo aqui na terra é um tempo de ser aperfeiçoado. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28, que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos. Ou seja, qual é o propósito da vida? É que sejamos aperfeiçoados para nos tornarmos como Jesus. Então aqui na terra, o Senhor está trabalhando em mim, para que eu seja como Jesus. Mas quando eu morrer, as coisas não acabam. É só uma fase que passou. Eu estou entrando na próxima fase. E a próxima fase é eterna e não terá mais fim. Mas o jeito que eu vivo aqui vai trazer grandes influências para o que eu vou viver por toda a eternidade. Então saber disso tem que tornar o meu caminhar um caminhar firme.
Segundo, tem que trazer estabilidade para a minha fé. Nós não podemos viver na iminência de desistir. Irmãos, chegou uma época da igreja que eu orei e falei, Senhor, o Senhor me ajuda, o Senhor traz firmeza para esse povo, eu não sei o que eu vou fazer, porque assim, eu ia buscar uma ovelha fora e tinha que ficar tomando cuidado para as ovelhas que estavam dentro não fugir. Você não pode ser um cristão que o tempo todo você está na iminência de desistir. Não deve nem passar pela tua cabeça, eu estou pensando em parar. Não, isso não pode passar. Por quê? Porque a vida aqui é passageira. Um dia nós vamos comparecer diante do Senhor. E um dia nós ressuscitaremos. Então, nós estamos numa linha contínua. Não tem interrupção. Então, se você está vivendo uma fé abalável, hoje é o dia de você, pela esperança da ressurreição e a certeza de que Cristo ressuscitou, você tire completamente do seu vocabulário mental e do seu vocabulário verbal a possibilidade de desistir. Amém? Pensar nisso também precisa trazer abundâncias de obra. Ele está dizendo que nós temos que ser abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Obra nenhuma pode salvar a pessoa. Nós somos salvos pela ação poderosa de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, o cristão precisa ser abundante em obras. Não porque ele está preocupado em conquistar a salvação. Não porque ele está preocupado em medo que Deus vai puni-lo se ele não tiver boas obras. Não, não. Não existe medo para aqueles que estão em Cristo. Nós sabemos, a nossa eternidade está no céu. Se nós fizermos ou não boas obras. Mas se nós somos salvos e transformados e sabemos que um dia nós vamos ressuscitar, a nossa vida tem que ser uma vida de abundância de obras. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e falar, cara, é incrível. Como Deus produz através dessa pessoa. E não há exclusivismo. Todos nós podemos ser abundantes em obra. Paulo está dizendo que ao mudarmos a nossa mentalidade, entendermos que um dia nós vamos ressuscitar, a nossa vida se torna abundante. Imagina se todos nós compreendemos essa verdade e nos tornarmos abundantes. Irmão, não tem lugar que não é transformado pela nossa presença. Não tem cidade que não é transformada pela nossa presença. Não há ambiente de trabalho que não é transformado pela nossa presença. Porque nós acordamos todos os dias, vivendo aquele dia, lembrando que Jesus já fez o que eu preciso que Ele faça. Ele já concluiu a sua obra, mas que existe um dia onde eu serei recompensado por Ele. Então eu vivo uma vida de obras abundantes. Amém? Está comigo? Segunda aplicação. Precisamos alimentar a esperança de que um dia seremos recompensados pelo Senhor. Isso, irmã, não, Senhor, eu não faço nada esperando recompensa, eu faço tudo esperando só, o Senhor já me deu tudo o que eu preciso. Irmão, não é um ensino bíblico. Aqui Paulo está dizendo que nós, no Senhor, nenhum trabalho é em vão. O escritor aos Hebreus diz que aquele que se aproxima do Senhor, primeiro precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador Ele recompensa a nossa busca. Nós precisamos olhar para o Senhor como um Deus que um dia nos dará a recompensa por tudo que fizermos aqui. E isso tira todo o ressentimento. Sabe aquela ideia? Ninguém valoriza o que eu faço. Ninguém vê o que eu faço. Ninguém me elogia. Eu estou fazendo, mas eu desisto porque ninguém reconhece. Quem crê que um dia o Senhor recompensará, perde toda essa dificuldade de ficar querendo ser recompensado, porque ele sabe que Deus está vendo tudo que ele está fazendo. Se as pessoas verem, a Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem honra merece. Então, isso não nos isenta de honrar as pessoas que estão fazendo. Isso não nos isenta de elogiar as pessoas que estão fazendo. Isso é o nosso papel. Mas isso tira de nós a necessidade de receber essas coisas. Porque nós já sabemos que um dia nós receberemos das mãos do Senhor. E por último, acalme seu coração. Você pode viver o hoje sem saudosismo, sem ansiedade, crendo que nada pode te separar do que Deus já preparou para você, nem mesmo a morte. Irmãos, quando eu estava pensando em ministrar essa palavra, eu falei, Senhor, qual a relevância de nós discutirmos isso? E é a relevância total. Porque às vezes a gente se perde no aqui e no agora. A gente começa a olhar para a vida aqui, a gente esquece do que a gente está fazendo. A gente esquece do porquê estamos fazendo. Ficamos preocupados com a nossa carreira, ficamos preocupados com os nossos ganhos, ficamos preocupados se os nossos filhos vão ter uma profissão ou não, ficamos preocupados. E quando percebemos, não somos diferentes dos pagãos. Estamos preocupados só com aqui e com agora. Nós não estamos preocupados com aquilo que estamos construindo para a eternidade. E um dia todos nós compareceremos diante do Senhor.
levando ao Senhor as nossas obras, não para sermos salvos, mas para apresentar o fruto de uma vida. Paulo vai dizer que todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. Algumas obras vão queimar porque é madeira, palha e feno, e outras vão permanecer por toda a eternidade. E aqueles que levarem obras só como madeira, palha e feno serão queimados e entrarão na glória, como aqueles que foram salpicados pelo fogo. O que isso quer dizer? Que vai ter gente que vai entrar na eternidade como alguém que acabou de escapar de um incêndio, nu, pelado, sem nada, porque tudo teve que sair correndo porque a casa pegou fogo. Mas nós não entraremos na glória assim. Nós entraremos na glória levando obras que são ouro, prata, materiais preciosos, porque nós vivemos uma vida vivendo de forma consciente que um dia nós encontraremos com o Senhor. E se talvez você esteja com uma tristeza muito profunda por alguém que você perdeu, que você diz, meu Deus, eu queria que essa pessoa tivesse vivido mais tempo. Eu sei, hoje é dia dos pais. Eu perdi meu pai há 16 anos atrás. Meu pai não cuidava muito bem da saúde dele. Meu pai tinha um coração hipertrofiado por conta da pressão alta. Meu pai não praticou exercício, comia tudo o que queria comer. Aos 72 anos de idade ele nos deixou. Uma tristeza profunda, faz 16 anos que eu celebro o Dia dos Pais sem meu pai aqui. Irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lembro dele, eu choro, porque meu pai foi uma pessoa importante para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O pai que eu vou encontrar na glória é infinitamente melhor do que o pai que saiu aqui da terra. Porque ele terá um corpo transformado, um corpo glorificado, não haverá dor, não haverá sofrimento. Todas as dificuldades emocionais que meu pai tinha, ele não vai ter nenhuma, porque a mente dele vai estar totalmente estabilizada no Senhor. E quando ele me encontrar, ele vai me encontrar igual, vai encontrar um filho melhor, um filho incrível. O Marco vai encontrar com a irmã dele lá e ela vai dizer assim, rapaz, vocês demoraram para chegar aqui, hein? Mas vai ter curtido muito antes da gente chegar. Mas um dia nós viveremos eternamente com o Senhor num corpo glorificado. E isso precisa encher o seu coração de esperança. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu queria muito que o seu coração nesse momento se inclinasse plenamente para o Senhor. Eu queria que você curvasse sua cabeça. E eu queria que você clamasse ao Senhor, que Ele enche o teu coração dessa alegria. Talvez você esteja vivendo dias de ansiedade, talvez você esteja vivendo dias de tristeza, talvez você tenha perdido um pouco o sentido da vida, você sente como alguém que está trabalhando e a vida sua é vã. Mas eu quero dizer que a ressurreição de Cristo tirou toda a futilidade da vida. Salomão vai dizer em Eclesiastes 1 que tudo é vaidade. Ele ainda não tinha passado pelo tempo de ver o Filho do Homem ressuscitando dos mortos. Mas nós vivemos num tempo onde nós já temos a esperança, porque Cristo é o primeiro daqueles que um dia ressuscitarão para sempre. Mas Ele não é o único, Ele é o primeiro. E todos nós que servimos ao Senhor, um dia teremos o nosso corpo ressurreto, e nós encontraremos com aqueles que partiram antes de nós no Senhor. E se nós dedicarmos a nossa vida a pregar, muitas outras pessoas que amamos também passarão a eternidade conosco. Eu queria que você fizesse uma oração de louvor e agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele nos entregou nessa manhã. Adore ao Senhor dizendo, Senhor, obrigado, porque isso dá sentido para a minha vida. O tempo não é nosso inimigo. O Senhor nos plantou no tempo, o tempo cumpre sua obra em nós. O que passou, passou, não temos como voltar atrás. Não temos também como saber o que acontecerá em nossa vida amanhã, e nem depois de amanhã, e nem daqui a alguns anos. Nós não sabemos o que nos reserva, a nossa história, quais dores passaremos e quais triunfos teremos. Mas nós sabemos o final da história, independente de como foram os nossos dias aqui, nós terminamos em vitória, nós terminamos celebrando ao Senhor, nós terminamos a nossa eternidade com Ele. Erga sua voz ao Senhor, comece a louvar ao Senhor pela alegria que Ele deu, que Ele nos deu, de vivermos a eternidade com Ele. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma
Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto o pastor pregava, eu pensava assim, glória a Jesus, que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir uma mensagem como essa agora, não necessariamente em um momento de crise ou em um velório, como nós normalmente fazemos. A mensagem do Senhor, ela traz essa esperança, essa expectativa, mas também gera em nós um senso de responsabilidade, né, de pensarmos em como nós temos anunciado essa mensagem para aqueles que ainda não receberam, aqueles que ainda não conhecem e aqueles que ainda não têm a esperança de vida eterna. Aqueles que de fato pensam, como o pastor disse, vai passar logo aqui. E nós que entendemos esse algo além do que o Senhor tem para nós, entendemos que isso daqui é muito pouco perto daquilo que nós vamos viver um dia. Eu queria chamar os líderes aqui à frente para nós terminarmos esse encontro, essa reunião, orando por você, orando para que esse senso de responsabilidade torne a sua vida mais ativa, mais responsável, com mais temor, mas também livre de ansiedade, como o pastor disse. Para que você acalme o seu coração e encha ele de esperança e expectativa no Senhor Jesus. Um dia nós iremos estar com o nosso Jesus eternamente em um lar que Ele está preparando para nós, que Ele preparou para nós. Um lugar onde não haverá sofrimento, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá ausência de esperança, pelo contrário, haverá a presença do próprio Cristo Salvador, a esperança que um dia anunciou, algum dia nós viveremos lá com Ele eternamente, vivendo com o próprio Deus. Senhor, eu oro, Pai amado, nessa manhã, para que o Senhor gere essa maturidade na nossa comunidade, essa maturidade de responsável, Pai, essa maturidade, Senhor Jesus, de olharmos que aqui é pouco perto daquilo que nós viveremos contigo, que isso norteie as nossas decisões, a nossa caminhada, as nossas atitudes, e que nós venhamos entender que há opção, a oportunidade de vivenciarmos isso agora, já. Senhor, parte daquilo que nós viveremos no céu eternamente, o Senhor nos deixou condições de vivermos isso já, Pai. Nós queremos desfrutar por isso, nós queremos ter prazer nisso. Gera em nós essa expectativa, a expectativa pela Tua volta, a expectativa, Jesus, por vivermos isso. Intensifica o nosso amor por Ti. Senhor, gera essa esperança em nosso coração que além daqui, Senhor, nós viveremos contigo para sempre. Senhor, enquanto isso não faz provavelmente muito sentido para muitas pessoas no mundo, Pai, nós olhamos isso como aquilo que norteia, como bússola da nossa vida, das nossas decisões. Ah, como eu espero esse dia. Ah, como nós esperamos esse dia. Ah, como nós esperamos esse dia, Jesus. Cante mais uma vez essa canção. Aleluia, Jesus, te amamos, ó Pai, te adoramos.
Você que recebeu essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Antes de você ir embora, não deixe de vir aqui. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Feliz Dia dos Pais, que você tenha um domingo abençoado, que o Senhor possa estar presente na sua casa, junto com a sua família, junto com seus pais. Você que tem o seu pai aqui, aproveite este momento, desfrute deste momento, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por essa reunião, obrigado por essa palavra, por essa adoração que nós oferecemos ao Senhor, mas que o Senhor nos edifica de volta quando nós entregamos algo para Ti, Pai. Nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos por essa esperança, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, do seu Filho Jesus Cristo, estejam com todos vocês hoje e para sempre, em nome de Jesus. Bom domingo, feliz Dia dos Pais. Tem que abrir lá. Alô, o pessoal tá ouvindo? Tivemos um probleminha no nosso som. Alô, alô. Alô, sim, tivemos um pequeno probleminha nos microfones. A gente tá aqui hoje com o Bill, a gente estava conversando um pouquinho antes a respeito de tantas coisas que Deus tem feito, que Deus tem colocado no nosso coração, né, Bill? Exatamente. E o Bill, ele atua na mídia, tava falando que tá se despedindo da mídia agora, que ele tá com tantas coisas, com tantas demandas, graças a Deus, né, por isso, por um chamado que você tem. O Bill, ele faz discipulado com uma galera da cela. Cuida do projeto social, das casas de recuperação, e serve na mídia, na fotografia, e fora a vida, né, que tem fora. Fora a vida, A casa, trabalho. Então, mas o que eu quero dizer é que a gente, igual o pastor falou, né, a gente não ganha o céu pelas obras, mas as obras fazem parte da gente, né, Bill? Ela é uma sombra daquilo que Cristo já fez em nós. Eu não faço para que Deus olhe para mim, Ele já olhou. Por isso eu faço. Por isso eu faço. É o tesouro que quanto mais eu compartilho, mais ele se multiplica. Esse é o sentido de tudo, né? É isso aí. E, Bill, eu queria que você compartilhasse, aproveitando para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, como que está sendo essa experiência de ministrar para pessoas que vivem em situação de rua lá no projeto, pessoas que estão se recuperando do vício em drogas. Você comentou comigo aqui antes, agora um novo momento de pessoas com vício em jogos. Como que está sendo essa experiência? Como está sendo o tratar de Deus no seu coração a respeito disso? Muito boa pergunta. Eu parto do início que eu sou ex-alcoólatra. Então um dia Cristo me libertou desse lugar. Não sabia. Eu tenho uma frase que eu falo toda segunda-feira nos cultos das casas de recuperação. Vocês ministram na minha vida muito mais do que eu na vida de vocês. Porque um dia eu estive nesse lugar e eu nunca mais eu quero voltar. Então toda semana eu trago esse Cristo que um dia me libertou, eu trago para que haja esperança no coração de vocês e que vocês entendam. Existe vida fora daqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gosto de falar que a casa de recuperação ela nunca foi um sonho para alguém. Nunca foi um projeto. Um dia eu vou morar numa casa de recuperação. Não, com certeza. Mas assim como o filho pródigo, o chiqueiro não foi o fim para ele. Ali era assim, o início de tudo que ele começou a viver sozinho, pela força do virada, braço, né? Pela força do braço, pelo entendimento que ele tinha da vida, de pegar tudo que o pai deu e gastar com os prazeres da vida, fez com que ele chegasse até o chiqueiro, algo que feria todos os princípios daquela época, né? Mas o chiqueiro não foi o ponto final, foi ali que tudo começou, foi o ponto de partida. Então hoje a casa de recuperação eu entendo como simbolicamente o chiqueiro do filho pródigo. Ali é um momento onde Deus pode reviver a sua vida, trazer nova esperança para você e a partir dali você encontrar
eu gosto de falar para eles assim, encontrar um motivo para queimar combustível. E algumas semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas atrás, você comentou comigo que você veio para o culto e tinha um cara aqui que veio da casa de recuperação, que foi recuperado e que restaurou a vida e já está vivendo, está num relacionamento, está trabalhando. Cara, como que o seu coração fica de ver esse resultado? É maravilhoso você ver como Deus é tremendo, como Deus é poderoso para operar milagres. Esse amigo, hoje eu posso falar que ele é um amigo querido, é alguém que eu tenho amor pela vida. Eu vi ele na rua, eu vi ele iniciando o projeto, a ideia de estar na casa de recuperação, sem ter o que vestir, sem nada. Daqui a pouco eu vejo ele clamando por socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou tendo recaídas, e aquela tristeza profunda no olhar. Passa um tempo, vai passando um tempo, os caras começam a entender quem ele é em Cristo, a partir de Cristo, né? A restauração da identidade, né? Volta à origem, pô, eu parti de Cristo, eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou o que a vida fez comigo, eu sou filho amado, eu sou servo do Deus vivo. E a partir disso, ele começou a ficar mais bonito, mais corado, comendo bem, dormindo bem. Hoje ele frequenta a igreja aqui todo domingo, inclusive hoje ele está aqui, me abraçou, me beijou lá na frente, é lindo Glória de a Deus, ver. cara. Tá namorando Uau. e, puxa, aí a gente entende a esperança no Senhor, né, cara? A esperança. morte estava nele. Era nítido ver o olhar, é terrível você encontrar com alguém viciado, parece que a morte está nele. Olhar É uma apagado, árvore, né? É uma árvore seca. É. E aí começa o tratamento, a gente começa a ministrar a palavra de Deus, vai caminhando junto, e aí a gente vê que as folhas começam a ficar verdes. O brilho no novamente. olhar volta. É tudo, é lindo, é maravilhoso, gente. Glória a Maravilhoso. Deus, glória a Deus. E depois de uma ministração dessa, né, de que além disso tudo, nós ainda temos a esperança da glória, de uma vida eterna, de uma vida, de um corpo incorruptível, de tudo isso que nós vamos viver com Cristo. E eu quero falar com você que está em casa ainda nos ouvindo nessa transmissão, no nosso campus online. Há esperança para você. Se você ainda acha que isso que nós vivemos aqui não é para você, você está enganado. Ou se você está pensando em desistir, você está enganado. Tira isso da sua cabeça, porque em Cristo há esperança para você. Amém? É isso, Bill? É isso. Há esperança. Há Então, esperança. eternidade, Tem vida como. eterna. Tem como. Na presença de Jesus, um corpo incorruptível, como o pastor falou, sem dor, sem tristeza, sem doença. Essa é a promessa de Cristo. Ontem eu estava meditando no versículo onde Jesus faz a promessa para os apóstolos, pouco antes dele ir embora. Ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar um lugar para vocês, para que quando eu for, eu vou preparar um lugar, e onde eu estiver, vocês estejam comigo. Cara, essa promessa, eu chorei, eu tava lendo esse versículo, eu chorei. Falei, cara, isso é uma promessa, assim, num nível que não há problema nesse mundo que vai me tirar do foco de Jesus. É isso. A esperança. A esperança. Esse é o nosso foco, não é o aqui. A mensagem de hoje foi o título Além daqui. Além daqui. Então, nós não vivemos pelo agora, nós estamos passando por esse processo. Aqui o que nós fazemos é o que determina para onde iremos após a nossa morte. Fato. É isso que é o fato. É aqui que nós estamos. Se você olhar, imagina uma corda gigantesca que atravessa uma cidade inteira e na ponta dela tem uma faixinha vermelha desse tamanho. Essa é a sua vida, comparada a toda essa corda. Então, é um sopro. É um sopro. Então, invista a sua vida em Cristo, aprenda a entender quem você é em Cristo a partir dele. Gaste sua vida no secreto com Deus, queime no secreto, queime buscando a palavra de Deus, lendo a Bíblia todo dia, gastando tempo de oração todos os dias. É aí que você vai entender quem você é em Cristo. Você já se fez a pergunta, afinal de contas, por que eu estou aqui? Pois é. Qual a razão da minha vida, da minha existência? Eu já me perguntei no passado isso. E quem nunca Quem fez essa pergunta? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Tudo por ele, para ele, por causa dele. Sempre. Todo o Velho Testamento aponta para a vinda de Jesus, todo o Novo Testamento aponta para a volta de Jesus. Então Cristo é o centro de tudo. É por ele que nós vivemos, é para ele que nós vivemos. Amém. E é com ele que nós passaremos toda a nossa eternidade. Glória a Deus.
E para a gente encerrar esse momento, eu queria pedir para que você que está em casa, feche seus olhos, o Bill vai orar por nós, que você receba essa palavra no seu coração, amém? E desde já, feliz Dia dos Pais a todos os pais. Amém. Feliz Dias dos Pais a todas as mães que hoje cumprem e exercem Esse o papel de pai, né? E vamos orar por isso. Senhor, nós te louvamos, Pai. Amém, Jesus. Nós bendizemos o teu nome, tu és santo Sim, e Pai. poderoso, tu és o único. Tu és soberano sobre todas as coisas, Verdade, Pai. Senhor. Obrigado pela oportunidade de viver mais um dia, de poder contemplar a beleza da tua criação, Sim, Senhor. Jesus. Nós te louvamos pelo dom da vida, pelo milagre que acontece em nossas vidas todas as manhãs. Pai, nesse momento quero orar pelas pessoas que estão na casa, nos assistindo o culto online. Eu clamo pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Estende tua mão sobre cada lar, Em nome de sobre Jesus, cada Pai. pessoa, sobre cada coração. Que as sementes lançadas aqui hoje, através da pregação do pastor Mateus, possam cair em terras nome de férteis, Jesus. Pai. Possam gerar frutos, árvores frutíferas que geram frutos e frutos que geram mais frutos. E assim o seu reino será expandido, Pai. Hoje eu quero celebrar a vida de todos os pais. Hoje eu quero te louvar pelo privilégio, Pai, e a honra que o Senhor me deu e a incumbência, Pai, a responsabilidade de se tornar pai. Obrigado por esse privilégio, por essa herança que o Senhor me deu, que é minha filha. E eu oro pela vida de todos os pais. Que cada pai hoje, Pai, a partir de hoje, possa ter o entendimento, o discernimento e a sabedoria de entender a sua função dentro da casa, de poder dar direção e destino para os seus filhos, Pai, de ser um sacerdócio, Pai, de exercer um sacerdócio na casa, de cumprir o ID do Senhor, iniciando no lar, Pai, sendo provedor, Em nome de sendo Jesus. quem sustenta, sendo o guardião do seu lar, sendo aquela pessoa que a Bíblia fala que o homem deve se entregar pela esposa e pela família, assim como Cristo se entregou pela igreja, Pai. Então que cada homem possa hoje, que cada pai possa exercer o seu papel, Pai, para honrá-lo, para testemunhar o teu nome através das suas vidas, Pai. Eu oro para que o teu nome seja honrado, glorificado através de cada filho teu que está assistindo essa live hoje, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus. Que benção. Feliz Dia dos Pais. Feliz que Dia você dos Pais, possa meu irmão. comemorar hoje um excelente dia Amém, com a sua amém, família. amém. Que você seja realmente uma referência para sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Você um ótimo domingo. Bom